Olá, chegamos à lição 4 na carta aos Efésios e nós hoje vamos estar estudando capítulo 2, versículos 11 a 22. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Uma edificação espiritual. O apóstolo Paulo começa aqui o versículo 11 dizendo assim: portanto, precisamos lembrar do que ele falou na nossa última lição. Uma vez que os seus leitores haviam recebido vida espiritual em Cristo, Paulo faz lembrar daquele contraste de que antes, outrora, estavam mortos sem Cristo, mas haviam recebido vida em Cristo. E ele termina o versículo 10 dizendo que em Cristo eles foram criados para as boas obras. Então, por isso ele está continuando o assunto dizendo, portanto. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer o segundo contraste na sua carta. Observa aqui comigo o versículo 11, ele vai dizer, portanto, lembrai-vos de que outrora. Então ele fala aqui outrora, e quando nós vamos aqui para o versículo 13, ele vai dizer, mas agora em Cristo Jesus. Então, assim como ele faz no capítulo 2, versículos 1 a 10, ele vai fazer o segundo contraste em sua carta aqui, nesses versículos. Que contraste é este? Ele vai mostrar agora como era a vida dos gentios. Ele vai focar agora numa grande parte de seus leitores que eram os gentios, os não-judeus. Esses gentios outrora, antes de Cristo vir a este mundo, antes da obra de Cristo na cruz, e agora, uma vez que Cristo veio, Cristo fez a sua obra na cruz, e uma vez que esses gentios se encontravam em Cristo Jesus. Então ele vai nos mostrar primeiramente aqui que outrora os gentios, os não-judeus, antes de Cristo sua obra na cruz, primeiramente eles estavam sem aliança. Eles estavam sem aliança. Versículo 11 diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Lembremos que a circuncisão era ali o sinal, o símbolo da aliança de Deus com Abraão ao formar o seu povo. Então, os judeus, eles consideravam os gentios incircuncisos na sua carne, ou seja, eles não tinham a marca, da aliança que eles possuíam com Deus. Então, era um povo sem aliança. Também vai dizer o versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo também vai dizer, vocês estavam sem aliança, sem promessa, vocês estavam sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo. E ele vai repetir essa questão de estarem sem Deus. Lá no versículo 13 ele vai dizer, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes, que outrora estáveis longe. Ou seja, eles estavam longe de Deus. E no versículo 17, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, ele vai repetir aqui. Então eles estavam sem aliança, sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, longe de Deus, afastados de Deus. E no versículo 19, Paulo também diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Também eram considerados peregrinos, forasteiros, ou seja, eles não tinham uma cidadania, eram um povo sem lei, Então eles eram também considerados estrangeiros e peregrinos diante dos judeus. Então olha que quadro negro, que Paulo está pintando aqui, relembrando, e como ele diz no versículo 11, portanto lembrai-vos. Então ele está trazendo a lembrança, a memória deles ali, que antes, outrora, antes dessa obra de Cristo, antes deles estarem em Cristo como gentios, eles não tinham uma aliança, estavam sem Cristo, sem esperança, sem o Deus no mundo, não tinham uma cidadania, não possuíam ali uma lei, não tinham, Deus, estavam longe de Deus. Mas Paulo vai fazer o contraste e ele agora então vai mostrar que depois de Cristo, de sua obra na cruz, esses gentios que estão em Cristo, versículo 13 ele vai dizer, mas agora
em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. Então foram aproximados de Deus. Estavam longe, mas agora foram aproximados de Deus. Como? Versículo 13 já fala. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo aproximou agora também os gentios de Deus. Mas também versículos 14 a 18, nós vamos observar que vai dizer assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então eles agora são um só, juntamente com os judeus. Eles também agora possuem a mesma aliança, as mesmas promessas, uma vez que estão em Cristo Jesus, uma vez que agora na manifestação da graça, na revelação de Cristo, no Novo Testamento, essa aliança, ela é baseada em Cristo, no sangue de Cristo. Então eles são agora um só. Então não é um povo mais sem esperança, sem promessa, sem Deus, sem Cristo, mas foram aproximados de Deus e agora desfrutam de todas essas bênçãos, de todos esses privilégios. Mas também versículo 19 diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Então agora eles possuem uma cidadania celestial. Paulo fala isso em Filipenses, né? Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles agora também possuem uma cidadania, não são mais estrangeiros e peregrinos no sentido de não ter um paradeiro, né? De não ter uma identificação, de não ter mais uma pátria, um destino para irem, mas também agora são da família de Deus. Olha que interessante, né? Eles agora também são considerados família de Deus. No Antigo Testamento nós vamos ver que então apenas os judeus eram considerados povo de Deus, mas agora em Cristo judeus e gentios são um só. E para que a gente entenda melhor aqui os versículos 14 até o 19, essa questão de judeus e gentios um só, nós vemos que no Antigo Testamento, então, antes de Cristo vir ao mundo, realizar sua obra na cruz, ressuscitar, nós observamos então que os judeus, Israel, é o povo escolhido de Deus. E é esse povo que tem acesso a Deus, a sua aliança, as suas promessas, a sua lei, né? Este é o povo de Deus no Antigo Testamento. Mas nós observamos então que Cristo vem a este mundo, ele realiza sua obra na cruz, e como aqui os versículos vão dizer, pelo seu sangue derramado, Cristo está agora realizando ali uma obra de paz. Ele está agora fazendo ali uma obra de reconciliação, como Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21, uma obra de reconciliação, onde ele agora está unindo judeus e gentios. Todos que entregam sua vida agora em Cristo vão ser considerados um só povo. E agora no Novo Testamento não é um povo, mas são chamados de corpo. É um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja espiritual. Então agora, uma vez que Cristo veio, judeus e gentios são um só em Cristo Jesus. Você observa aí versículos 14 a 18, que Paulo vai falar muito isso, a questão de ambos, né? O versículo 16 ele vai dizer: reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Versículo 18, porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então observa que Cristo veio, fez a obra, que agora une judeus e gentios, são um só povo em Cristo Jesus. Mas é interessante os versículos aqui 16 e
17 diz assim: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que Paulo está citando aqui? Versículo 14 nos ajuda a entender, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, novamente ele vai falar, a inimizade. O que nós possamos entender que Paulo está aqui trazendo à mente dos seus leitores? Quando nós recorremos, a uma imagem como esta do templo, de Jerusalém, e aí tem algumas, palavras que é comum você ler na Bíblia, tem lá o pináculo do templo, tá aí para que você possa ver, não é o foco aqui, tem a chamada Porta Formosa, outros eventos da Bíblia ocorrem, mas presta atenção que o templo era dividido pelos judeus, e você está vendo aí que existia o chamado pátio dos gentios, o pátio dos gentios, observa aí. E a história vai dizer, que os gentios estavam autorizados a entrar nessa parte externa apenas do templo. No meio ali havia uma parede, com uma coluna dupla de 10 metros de altura. E os gentios, eles eram proibidos de acessar os pátios internos do templo. Então tinha ali uma barreira, essa parede de separação, esse muro, que causava essa separação, essa inimizade entre judeu e gentio. Os gentios não podiam ter acesso à parte interna do templo. E o historiador judeu Flávio Josefo, ele relatou em seus estudos que haviam ali 13 placas de pedra com inscrições em grego e em latim, que eram colocadas nessa barreira que fazia separação, que impedia os gentios de entrarem nas partes internas. E os arqueólogos chegaram a encontrar e descobrir 2 dessas inscrições. Uma dizia o seguinte: nenhum estrangeiro, engraçado que Paulo diz, vocês já não são estrangeiros, nenhum estrangeiro tem permissão de entrar. E uma outra que estava escrito o seguinte: quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Já sabiam que se for pego entrando nessa parte interna, vão ser responsáveis pela sua decorrente morte. Tem aqui algo que aconteceu com o apóstolo Paulo. Vamos para Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21. O apóstolo Paulo terminou preso. E nós vamos começar aqui a ler o versículo 26. Versículo 26. O apóstolo Paulo está aqui fazendo um relato quando ele chega em Jerusalém. Vamos ler o 25, a partir do 25. Ele faz um relato, ele diz: quanto aos gentios que creram, Atos 21, 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Lembra que teve ali o concílio em Jerusalém, Atos 15, e foi decidido que da lei deveriam estar mantendo aqui essas práticas, e evitando algumas dessas práticas baseadas na lei do Antigo Testamento. Mas versículo 26 vai dizer: então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, olha aqui que interessante, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então Paulo pega ali os homens gentios que haviam se convertido ali, creram em Cristo, e Paulo entra no templo com eles ali. Agora, olha o que diz o versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelita, socorro!
Este é um homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu, olha só, introduziu, levou para a parte interna do templo até gregos, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Gente, olha só como que os judeus levavam a sério essa questão de separarem dos gentios. Os gentios não podiam ter acesso ao templo. Mas agora Paulo ali, aqueles que haviam crido em Cristo, ele está entrando nessa parte interna com eles. E ali isso causa um grande alvoroço por parte dos judeus. Não queriam que eles tivessem acesso àquelas partes internas do templo. Mas voltando então para Efésios, eu creio que depois disso possa fazer mais sentido. Por que Paulo está dizendo que a obra de Cristo na cruz, ela derribou essa parede de separação, essa inimizade? É porque essa coluna, ali, essa parede, essa barreira que impediu os gentios de entrarem nas partes internas do templo, era considerada essa barreira, essa parede da inimizade. Mas ele está dizendo, olha, em Cristo, judeus e gentios é um só, são um só, não tem essa questão de divisão, pátio de gentios, pátio de judeus. Judeus podem entrar nas partes internas do templo, gentios não podem. Ele está dizendo, olha, agora são um só em Cristo Jesus, judeus e gentios, mas ainda mais. Paulo vai além. Bom, se o judeu tinha tanto apreço assim pelo templo, o apóstolo Paulo agora vai dizer, olha, uma vez que judeus e gentios são um só corpo em Cristo, então agora, Paulo vai falar aqui nos versículos 20 a 22, concluindo o capítulo, mostrando que ambos faziam parte de um templo, de uma edificação espiritual. Vamos recordar o que o apóstolo Paulo fala. Vamos voltar para Atos 17, 24. O apóstolo Paulo está dando ali um discurso para os gregos. Ele está lá em Atenas. Atos 17, versículo 24, Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então ele já estava ali falando para os gregos, olha, o Deus que fez o céu e a terra, ele não habita em santuários, em templos construídos por mãos humanas. 1 Coríntios 3,16, vamos para 1 Coríntios 3,16, e nós vamos aqui relembrar. Paulo está dizendo aos coríntios assim, 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Em vós. O Espírito de Deus habita em vós. E ele repete no capítulo 6, ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ele diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então ele está dizendo, vocês são o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo. 2 Coríntios agora, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Paulo também diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, observa que Paulo não apenas ali em Efésios, mas suas cartas aqui aos Coríntios, e lá no seu discurso para os gregos em Atenas, ele está mostrando isso. Olha,
Deus não habita em templo, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Em Cristo agora, nós somos habitação, templo do Espírito Santo. E tanto judeus como gentios, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, estão fazendo parte de uma edificação, de uma construção espiritual. E voltando para Efésios, então, capítulo 2, vamos observar que dos versículos 20 a 22, concluindo esse capítulo 2, depois dele mostrar essa questão de judeus e gentios um só em Cristo, o passado e o presente dos gentios que antes estavam sem Cristo, agora em Cristo, Paulo vai concluir mostrando e falando sobre essa edificação espiritual. E no versículo de número 20, então, ele vai dizer: edificados. Versículo 21, no qual todo o edifício. Versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Então ele está usando a palavra aqui no original para edificação, para construção, mas uma forma no sentido figurado, porque ele está falando sobre essa edificação espiritual, como o templo que está sendo construído, erguido, então agora não mais feito por mãos humanas. Por isso que não havia mais necessidade de ter esse pátio dos gentios e dos judeus, porque agora ambos, judeus e gentios, eles tinham acesso irrestrito a Deus, uma vez que eles pudessem estar em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, essa barreira foi quebrada, não há mais esse muro, podia ainda existir lá no templo feito por mãos humanas, separando judeus e gentios, mas ele diz em Cristo, a parede que separava, a inimizade que era criada, Cristo por seu sangue ele trouxe a paz, ele reconciliou ambos em um só corpo, o corpo de Cristo, estão fazendo parte dessa edificação. Então para Mateus 16, e vamos lembrar que em Mateus 16, Evangelho de Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus estava perguntando ali aos seus discípulos, quem que estão dizendo que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? E aí então ele se dirige para os seus discípulos, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí versículo 18 então o Senhor Jesus vai dizer, também eu te digo que tu és Pedro. Lembrando que Pedro significava pedra, rocha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então lembra que o Senhor Jesus, o seu propósito era edificar a sua igreja. E ele morre, ressuscita, volta à glória do Pai, mas ele continua, mesmo à destra do Pai, a edificar a sua igreja nesta terra. E é uma edificação espiritual. Nós podemos contemplar vários templos religiosos sendo construídos, mas precisamos lembrar que essa edificação que o Senhor Jesus está falando é uma edificação espiritual, é um corpo só em Cristo Jesus. Então, voltando para Efésios capítulo 2, nós queremos observar, uma vez que o apóstolo Paulo está fazendo essa comparação, usando a palavra de edificação, edifício, nesse sentido figurado, nós observamos então que toda edificação, toda construção, ela possui um fundamento, ela precisa de uma fundação. Versículo 20, Paulo diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então precisamos entender aqui porque o fundamento, a fundação, o alicerce, é a principal parte de uma construção, de uma edificação. Se começa uma construção sem dar crédito, sem dar muito valor a uma fundação, um fundamento, então todo o restante da obra vai estar
comprometido. Então é preciso dar muita atenção, talvez a parte principal em uma edificação e uma construção, que é o fundamento, que é a fundação desta edificação. E Paulo está dizendo aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Sabemos que tem outros versículos ao longo da palavra de Deus que nos falam de Cristo sendo essa pedra angular, a pedra principal desta construção. E quando Paulo diz aqui então o fundamento dos apóstolos e profetas, vamos para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós temos aqui como viviam, aqueles primeiros que haviam entregue suas vidas a Jesus, os apóstolos que andaram com Jesus, aqueles que haviam convertido após a pregação de Pedro, ali no dia de Pentecostes. Então, como estavam vivendo a chamada igreja primitiva, ou a primeira igreja, ali nós temos aqui em Atos capítulo 2, que diz versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos lembrar que a Bíblia ali nessa época não estava completa. A revelação não estava completa como nós temos hoje de Gênesis a Apocalipse. Mas eles estão perseverando na doutrina dos apóstolos, aqueles que ouviram o genuíno evangelho diretamente de Cristo Jesus. Então eles estão permanecendo no evangelho de Cristo. E Cristo é a pedra angular. Ele usa os seus apóstolos, ele usa os seus discípulos ali, aqueles da igreja primitiva, para darem início à sua edificação espiritual nesta terra, mas ele sendo a pedra principal, aquele que vai sustentar esta edificação. E quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, olha o que Paulo está dizendo aqui, versículos 10 e 11 para a gente entender. Se você ler os versículos 1 a 6, você vai ver que Paulo está falando, ali no contexto da carta de Coríntios, estava tendo uma grande divisão ali no meio da igreja de Corinto, alguns dizendo que pertenciam a Paulo, outros a Pedro, outros a Apolo, como se eles estavam ali fazendo seus times, Paulo é mais importante, eu sou de Paulo. Eu sou de Pedro, Pedro é mais importante que todos, e o outro sou de Apolo, um cooperador ali também do evangelho. Mas Paulo vai dizer, olha, quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo? Não somos ninguém, Quem dá o crescimento é Deus. A gente planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E ele vai dizer aqui então, versículo 9, olha só. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, Então ele novamente usando essa questão de edifício. E ele vai dizer, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está trazendo um alerta, olha, não vamos esquecer que o fundamento, ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Jesus. Ele é o fundamento, é aquele que sustenta esta edificação, é a principal pedra, a pedra angular. Então, nessa fundação, nesse fundamento desta edificação espiritual, é Cristo, Ele usa os apóstolos, ele usa os profetas para lançarem esse fundamento por meio da pregação, do avanço do evangelho, mas sendo Cristo, esse alicerce, aquele que sustenta essa edificação espiritual. E Paulo está dizendo, cuidado para que não lancem outro fundamento que não seja o Senhor Jesus Cristo. Então toda edificação, ela necessita de um fundamento, uma fundação, alicerce. E nessa edificação espiritual,
revelada na palavra de Deus, que Paulo está falando aqui em Efésios também, nós observamos que há um fundamento, há uma fundação. E esse fundamento, essa fundação é Cristo, né? É a doutrina, sim, que os apóstolos levaram, o evangelho pregado pelos apóstolos, mas vindo de Cristo, receberam de Cristo. Então nosso fundamento, nossa fundação é Cristo Jesus. E eu gosto muito de dizer, né, quando eu prego para as pessoas, quando eu aconselho, eu gosto muito de dizer que nós precisamos olhar sempre para a nossa fundação, para o fundamento. Porque nós podemos conhecer muito sobre a Bíblia, nós podemos fazer muitas coisas para Deus, mas principal em nossas vidas é a nossa fundação, o fundamento que está nos sustentando, e deve ser Cristo. E nosso relacionamento com Cristo deve ser prioridade máxima em nossas vidas. É o fundamento das nossas vidas. E eu gosto de dizer que é o BO, né? É o BO daquele que crê no Senhor Jesus, é a Bíblia e oração. Esse é o fundamento, é a nossa fundação, é vida na Bíblia, na palavra de Deus e vida de oração. Então, como anda esse nosso fundamento? Como anda essa nossa fundação? Uma vez que estamos em Cristo, estamos participando desta edificação espiritual. Nós temos mantido ali uma vida de relacionamento com Cristo por meio da palavra, por meio da oração. Se nosso fundamento, nossa fundação não está bem alicerçado, não anda boa, então é um perigo, porque pode levar à ruína todo o restante, que nós possamos estar sendo edificados em Cristo Jesus. Então nós precisamos olhar para o fundamento, para a fundação, e precisa ser Cristo Jesus. Mas, segundo lugar, voltando para Efésios capítulo 2, nós vamos observar aqui o versículo 21, que Paulo diz: no qual, ou seja, em Cristo, que é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então eu, como falei na última lição, recentemente tendo lidado com obra, mas quando nós vemos uma construção é interessante que a parte que parece mais demorada é a fundação. Ali dá um alicerce bom para edificação, para construção, e parece que a obra não tem andamento, mas basta ali a fundação estar bem feita, né? Já está pronta para subir as paredes, né? Então ali começa a subir os tijolos, né? E vão subindo e vai crescendo aquela construção, e aí entra o processo, né? Que na construção chama de amarração. Então começa ali a amarrar os tijolos, fazer as cintas, né? Colocar as colunas para que possa estar bem ali amarrados, né? Que é o termo usado na construção, os tijolos. Então Paulo vai dizer aqui também que no qual todo edifício bem ajustado cresce, vai vir um crescimento, esse processo de amarração. Ele vai dizer bem ajustado. Olha que interessante, tem que estar bem ajustado. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos estar nesse processo de crescimento, de desenvolvimento. Nós precisamos ter esse nosso fundamento, esse alicerce bem firmado em Cristo, uma vida de oração, uma vida de meditação, relacionamento com Deus por meio da sua palavra. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, nós precisamos de crescimento, né? Pedro diz: crescei na graça, em 2 Pedro 3,18, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos contribuir para esse crescimento, e nós precisamos lembrar que nós, fazendo parte dessa edificação espiritual, não somos só nós, mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então quando ele diz aqui bem ajustado, é porque cada um tem a sua parte, cada um tem a sua função dentro desta edificação espiritual. E nós observamos que numa construção, né, nesse processo de trazer essa estrutura, nós temos então ali os tijolos, nós temos ali a necessidade do cimento, nós temos a necessidade ali das cintas, das colunas,
e tudo precisa estar em perfeita ordem, né, para que os tijolos possam estar bem amarrados, para que essas cintas venham, essas colunas, para manter ali firme a estrutura que está sendo edificada sobre o fundamento que foi realizado. Então, nós individualmente precisamos olhar para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, mas precisamos lembrar que, fazendo parte dessa edificação espiritual, nós também precisamos contribuir para essa edificação espiritual. Nós temos a nossa função diante dos dons que o Senhor nos concedeu, diante das capacidades que o Senhor tem nos dado por sua graça, para contribuirmos nesta edificação. Uns serão os tijolos, uns serão a massa, uns serão as colunas, uns serão as cintas, mas cada um na sua função, cada um fazendo a sua parte, contribuindo para o desenvolvimento dessa edificação espiritual, porque ele diz: no qual todo edifício bem ajustado precisa estar bem ajustado, para que possa ter progresso esta edificação espiritual. Então toda edificação, toda construção vai ter o seu fundamento, sua fundação, vai ter esse crescimento, esse desenvolvimento, o processo de amarração. Mas Paulo vai falar aqui no versículo 22, e aqui em último lugar, ele diz: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Com qual finalidade? Por que estamos sendo edificados? Temos um fundamento, temos esse desenvolvimento, esse crescimento. Com qual finalidade? Para a habitação de Deus no Espírito. Para a habitação de Deus no Espírito. Então há também aqui a questão do ornamento, a habitação. Construção e edificação. Elas têm o seu fundamento, têm a sua estrutura, o seu crescimento, processo de amarração. Mas elas necessitam ali de que, após terminada, né, a parte de construção, de fundação, de estrutura, ela é feita, erguida para habitação, para que agora seja cuidada, para que seja ornamentada. E uma construção realizada, mas que depois vai ficar ali sem cuidado, sem ninguém habitando, sem ninguém cuidando, ela tende então a ir também às ruínas, né? Uma casa pode ser feita, um prédio muito bonito, bem feito, bem estruturado, mas se ficar fechado sem que ninguém cuide, a tendência do tempo é que se acabe. E vai ter também prejuízos nessa construção. E nós precisamos então entender aqui pelo texto que nós estamos participando dessa edificação, o fundamento é Cristo, e precisamos ter um desenvolvimento, um crescimento em Cristo, porque a finalidade dessa edificação é que o Espírito de Deus possa habitar em nós, para que o Espírito de Deus possa habitar em nós. Uma edificação, então, com uma boa fundação, com uma boa amarração, poderá também ir às ruínas, se não estiver habitada, sendo cuidada, ornamentada, limpa, organizada e de tempo em tempo reformada. Nós somos edificados para a habitação do Espírito Santo em nós. É Ele quem mantém essa edificação de pé, cuidada, limpa, organizada, decorada, e faz as reformas necessárias de tempo em tempo. O Espírito Santo habita em nós. É Ele então quem vai trazer toda essa limpeza, essa organização, essa ornamentação, e vai então trazer a beleza dentro de nós, nessa edificação espiritual. Então nós precisamos compreender que em Cristo Jesus nós estamos participando dessa edificação espiritual. Ela é para judeus e para gentios. Deus não habita em templos e edificações feitas por mãos humanas, mas numa edificação espiritual em Cristo. Porque em Cristo não há barreiras que separam judeus e gentios, né? Ele reconciliou todos com o Senhor. E todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, que está em Cristo, faz parte
desta edificação espiritual. E nós vamos ver agora nas próximas lições em volta dessa edificação espiritual, que para que nós possamos cooperar com essa edificação espiritual, nós possuímos um suporte espiritual. Nós também precisamos viver numa unidade espiritual, mas também o Senhor concede uma liderança espiritual. Então, nessas 3 próximas lições, elas vão estar completando essa lição de hoje, porque nessa edificação espiritual, nós precisamos, para cooperar com ela, de um suporte espiritual, de viver numa unidade espiritual, mas também de possuir uma liderança espiritual, porque estamos participando de uma edificação espiritual que tem um fundamento, tem uma fundação, que é Cristo Jesus, é o Evangelho que Ele entregou aos seus apóstolos, seus discípulos, e eles transmitiram. Nós também observamos que nessa construção há ali o desenvolvimento, é preciso ter crescimento, todo mundo bem ajustado para contribuir para esse crescimento, o processo de amarração. Mas o propósito dessa edificação é que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós, no âmbito espiritual, para que nós possamos estar em Cristo e Ele em nós. Ele é quem dá a garantia, então, que essa construção vai se manter de pé, não vai às ruínas, porque Ele vai ornamentar, Ele vai cuidar, Ele vai limpar, Ele vai organizar e vai efetuar as reformas de tempo em tempo, conforme a necessidade. Então eu gostaria, para que nós possamos concluir mais essa lição, novamente perguntar: você está em Cristo ou sem Cristo no âmbito espiritual? Se você está em Cristo, você participa desta edificação espiritual. Essa é uma grande questão, porque lembra ali que o judeu dava grande valor à questão do templo, impedir que os gentios pudessem adentrar. E observa que em Cristo, essa edificação ela é espiritual. Então às vezes você faz parte de uma religião, possui um local para ir professar sua fé, para buscar o seu Deus, mas lembra que Deus não habita em templos humanos, não é questão de uma religião, mas é de se estar em Cristo ou sem Cristo. E você está em Cristo, você tem entregue sua vida a Cristo. Se você está em Cristo, então você participa de uma edificação espiritual. Cristo está edificando a sua igreja, o corpo de Cristo, comprado com o seu precioso sangue na cruz, no âmbito espiritual. E você é participante dessa edificação, se você está em Cristo. Não é só para os judeus, é para gentios, é para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E nessa edificação, então, se estamos em Cristo, como anda essa nossa edificação espiritual? Como está o nosso fundamento? Tem sido Cristo? A nossa fundação é Cristo? Ou tem sido religião? Tem sido pessoas? Nós precisamos ter um alicerce, um fundamento, uma fundação firme, e precisa ser Cristo Jesus. Ele é o nosso firme fundamento. Precisamos estar ali firmados na pessoa de Cristo Jesus. Como está seu relacionamento, seu BO, sua vida na Bíblia e na oração? Cuidado, porque a fundação ela precisa estar boa para que o restante não seja comprometido. Você tem crescido, desenvolvido nessa edificação espiritual ou não tem tido progresso? Você tem cooperado para essa edificação espiritual? Tem exercido sua função, sua parte, conforme a capacitação que o Senhor tem te dado? E como que está a habitação do Espírito na sua vida? Você tem permitido Ele ornamentar sua vida, fazer as mudanças, trazer as reformas necessárias? E nós precisamos então compreender que nós participamos dessa edificação espiritual em Cristo Jesus. Como está a nossa edificação espiritual? Que estejamos firmados, fundamentados em Cristo. Que possamos estar crescendo em Cristo, cooperando para o desenvolvimento também dessa edificação espiritual. Que nós possamos então ter a habitação do Espírito Santo em nós, permitindo que Ele possa então nos limpar, cuidar, organizar, fazer as mudanças,
fazer as reformas necessárias de tempo em tempo, para que essa edificação ela possa permanecer da forma que agrada o Senhor e não ir às ruínas. Eu concluo então te levando a refletir. Pensa aí, talvez na sua rua exista, ou quando você anda pelas ruas, passa de carro, de ônibus, algum meio de transporte, certamente você possa ter visto ou estar vendo uma construção inacabada. Talvez grandes edificações, mas por motivos diversos possa ter ficado inacabada. Que nós não sejamos edificações, obras inacabadas. Que nós não possamos abandonar a Cristo Jesus, mas permaneçamos em Cristo Jesus, participando dessa edificação espiritual, fazendo parte do seu corpo, que é a igreja do Senhor, a igreja que é o corpo de Cristo. Que nós possamos então em Cristo ser participantes desta edificação espiritual. Deus te abençoe, em nome de Jesus.